Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira. Agradecemos a Deus por estar novamente aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Agradecemos ao Senhor por isto. Hoje já praticamente estamos nos últimos dias do mês de maio, já prontamente estará aí o 6º mês do ano. E somos gratos a Deus por Ele nos permitir ter chegado até aqui. Este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo, como sempre estamos falando, é levar uma palavra de Deus até o seu lar. Levar uma palavra de Deus aí onde você está, para que você possa ter conhecimento da palavra do Senhor e para que Deus possa falar com você também através da sua palavra. Estamos numa série sobre os heróis da fé. Estamos falando nestes dias sobre os heróis da fé. É o capítulo número 11 da Epístola dos Hebreus. Capítulo número 11 da Epístola dos Hebreus, ali ele nos relata, nos conta sobre aqueles grandes homens, nossos antepassados, nossos irmãos da antiguidade, aqueles que um dia nós vamos ter a oportunidade de conhecê-los ali na Nova Jerusalém, quando nós venhamos ser arrebatados ou venhamos ressuscitar para ser levados juntamente com o Senhor, para estar ali para sempre com Ele. E a palavra de Deus nos fala, e hoje vamos ver o quarto herói da fé. Sabe quem é ele? Nada mais nem nada menos que Abrão. A palavra de Deus diz o seguinte: pela fé, Abrão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Imagine alguém sair da sua casa, sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, onde está a sua família, onde estão seus amigos, seus familiares, e agora de repente sair para um lugar que ele não sabia aonde ficava esse lugar. O pai de Abrão, ele já tinha tido a intenção de ir para essa terra. Então eu creio que já ali na família de Abrão se falava da terra de Canaã. O pai dele teve a intenção de ir e saiu da cidade de Ur dos Caldeus e chegou até Harã. E ali ele se estabilizou, ali ele ficou. Ali ele ficou e não se moveu mais daquele lugar. Ali então, aos seus 205 anos, o pai de Abrão vem a falecer. Ali Abrão então, ele vai receber um chamado diretamente do Senhor. Abrão é escolhido por Deus. Abrão é selecionado por Deus. Deus fala com Abrão. Deus deseja falar com você, porque você também é um escolhido ou uma escolhida do Senhor. E o Senhor quer tratar com você. O Senhor quer tratar com a tua fé. O
O Senhor quer tratar com a tua vida. O Senhor quer colocar em ordem as tuas emoções. O Senhor deseja te dar um rumo, uma direção, um caminho, que foi o que justamente aconteceu com Abraão. Abraão, diante de um povo idólatra, diante de um povo que adorava outros deuses, e segundo se conta algumas histórias, o seu próprio pai era um homem que fazia ídolos, porém ele sempre se manteve afastado da idolatria. Não adianta onde você nasceu, com quem você está, no meio de quem você está, mas você pode ter uma intimidade com Deus, pode ter um relacionamento com Deus, pode estar caminhando no caminho certo, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, capítulo número 12 de Gênesis vai nos dizer: ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai do teu país, diz nesta tradução, em outras Bíblias diz da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. É Deus chamando Abrão, é Deus falando com Abrão. Para onde vou, Senhor? Não te preocupa, porque eu vou te mostrar. Que será do meu futuro, Senhor? Preocupação nenhuma, porque sou eu que conheço o teu futuro, está dizendo o Senhor. Mas, Senhor, enquanto a meus parentes, não te preocupa, sou eu que vou cuidar deles. Enquanto a meus filhos, não te preocupa, eles estão debaixo do meu cuidado. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes, daqueles que têm seus pais, suas mães. Quando você coloca eles em oração e apresenta eles a Deus e pede para o Senhor guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, o Senhor está guardando e protegendo os seus filhos. Continua dizendo a palavra do Senhor: vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia. Ele tinha ouvido falar de Canaã, porque justamente seu pai, Terã, quando ele saiu de Ur, está aqui mesmo no capítulo número 11, um pouquinho mais acima do capítulo 12, ele saiu de Ur dos Caldeus com a intenção de ir para Canaã. Por quê? Não sabemos. Por que Canaã? Não sabemos. Por que queria ir o pai de Abrão para Canaã? Talvez ele tinha ouvido por algum viajante, algum comerciante, pois ele negociava com as nações ao redor dele. Ouviu falar da terra de Canaã, e ali então Deus envia Abrão, chama Abrão para ir para ali. Diz a palavra de Deus: e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Promessa de Deus. Promessa de Deus não somente para Abrão, senão para todos aqueles que decidem abraçar a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que decidem caminharem com o Senhor, aqueles que decidem deixarem tudo de lado e seguir ao Senhor,
aqueles que estão dispostos a renunciar ao pecado, aqueles que estão dispostos a renunciar ao mundo, esses então encontrarão paz, esses então encontrarão proteção, esses então saberão qual é o verdadeiro amor de Deus por cada um deles. O Senhor chama Abraão para começar uma jornada de muitos e muitos dias, de muitos perigos no caminho, desertos, areias escaldantes, sol escaldante. E ele parte, ele deixa tudo de lado e decide então seguir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor entregou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, aonde ele veio morrer, ser enterrado e ressuscitado ao terceiro dia, Deus estava preparando um caminho de salvação para toda a humanidade. É um caminho difícil? É um caminho difícil. Assim como o caminho que empreendeu Abraão para a terra que Deus tinha prometido para ele. Mas ele ainda não sabia como era essa terra, onde ficava essa terra. Ele sabia sim que era Deus que estava direcionando ele, de que ele iria ser uma grande nação e que ele iria possuir essa terra que Deus tinha prometido para ele. Esse é o verdadeiro sentido da fé que fala Hebreus 11:1. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que nós estamos esperando, mas que ainda não temos na nossa mão ou ainda não as estamos vendo. Sim, as estamos enxergando pela fé. A fé é isso. É chamar à existência aquilo que ainda nós não estamos vendo. Deus está prometendo para Abraão ser uma grande nação. Agora, imagine a fé de Abraão. Se nós lemos um pouquinho mais acima a palavra de Deus, vai dizer o seguinte, no versículo número 29, e Abraão e Naor tomaram esposa para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Deus está dizendo para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, quando ele nem sequer tem um filho. Como é possível isto? Como será que Deus vai fazer? Abraão pode ter se questionado estas coisas? Pode, claro que sim. Pode que ele tenha se questionado, pode que ele tenha se perguntado, mas ele acreditou, ele, melhor dito, obedeceu o chamado, a voz de Deus, a direção de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, não comece a colocar empecilhos, perdão, não comece a colocar empecilhos naquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes começamos a nos sentir como incapacitados, outros acreditam que é muita coisa, eu não mereço tudo isso. Mas e desde quando nós somos merecedores das bênçãos de Deus? Desde o momento
que Jesus falou na cruz do Calvário: consumado é. Está tudo feito. Agora nós temos livre acesso à presença do Pai através do nome de Jesus. Agora Jesus está nos dizendo lá em João 14 que tudo que pedires em meu nome eu os farei. Aquilo que nós pedir ao Pai no nome de Jesus, nós vamos receber. Mas ainda eu não recebi. Tranquilo. Controla a tua ansiedade e o teu nervosismo. Espere em Deus. Espere em Deus, que Ele tem grandes coisas para a tua vida. Merecemos as bênçãos de Abraão? Merecemos, claro que sim. Através do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos fez apto. Ele nos comprou a preço de sangue. Não tem dinheiro que possa pagar a minha e a sua salvação. E a porta ainda está aberta. Você pode lembrar do terceiro herói da fé, que foi Noé? Um dia a porta da arca se fechou e começou a chover. E aquelas pessoas que não acreditaram na pregação de Noé, elas pereceram afogadas. Quando elas foram baterem na porta, Noé não pôde abrir a porta porque foi Deus que fechou a porta. Hoje nós estamos no período da graça do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está sobre a face da terra. A graça do Senhor está sobre a face da terra. Porém, o dia que a igreja for tomada de sobre a face da terra, a graça do Senhor irá juntamente com ela. O Espírito Santo de Deus irá junto com ela. E agora? E agora qual será a sua reação? Meu amigo, minha amiga. Qual será a sua reação depois disto? Você que questiona a palavra de Deus e que até muitas vezes nega a existência do Espírito Santo de Deus. Você que questiona a palavra de Deus e mesmo assim nega o arrebatamento da igreja. Que vai ser de você quando descobrir que tudo que estava escrito na palavra de Deus era verdade. E que vai ser de você que está adulterando a palavra de Deus, ensinando heresias, desviando homens, mulheres, jovens da verdadeira fé no Senhor Deus, criando amuletos da fé para estimular a fé e para encher a sua conta bancária. Que será de você? Você que tem negado a fé em o Senhor Jesus Cristo, mesmo que um dia esteve caminhando com Ele, mesmo que um dia você esteve pregando num púlpito, e agora? Que será de você o dia que a igreja, o remanescente, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja santa, a que não se envolve em questões teológicas, que não se envolve em debates teológicos, mas que sim prega a verdade e vive em santidade e integridade perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Será de você que abandonou a sua fé em Cristo, porque não gostou do irmão fulano de tal, ou porque viu exemplos de homens perversos e corruptos que se dizem cristãos e não são, e como consequência disso, você se afastou do Senhor. Agora, será de você quando a igreja for arrebatada e você lembrar as palavras que foram pregadas nos púlpitos? Será de você quando lembrar de que um dia alguém te disse:
que Cristo vendria por a sua igreja. E agora a igreja do Senhor já não está mais sobre a face da terra, porque foi levada para o céu. Será de você, homem, mulher, jovem, que tem negado sua fé em Cristo por um cargo político, por um cargo numa empresa, por dinheiro, tem vendido a sua fé. Que será de você, que abandonou a fé em Cristo e voltou à idolatria, ao pecado, à feitiçaria, à bruxaria? Será de você quando Cristo vier pela sua igreja. Abraão acreditou em Deus e começou uma longa jornada até a terra de Canaã. Ele, sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, criado Eliezer, foram rumo a Canaã. Abraão liderando sua casa, liderando a sua família, indo pelo caminho que Deus tinha direcionado para ele. E por esse mesmo caminho, ele estava levando a sua família. Ele não ia atrás, ele ia na frente, guiando a sua família, porque ao mesmo tempo Deus estava guiando Abraão. Ele sabia as promessas que Deus tinha feito para ele. Bom dia, Carla. Bom dia, Carla. Na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Um grande abraço desde aqui de Cacequi para Luciano, Luciana e Vitor Emanuel. Que Deus abençoe suas vidas. Aí deve estar um pouquinho mais frio que aqui. Um pouquinho, não deve ser muito. A promessa de Deus para Abraão. Ele tinha recebido uma promessa. E essa mesma promessa que Deus fez para Abraão, Ele faz também através de Abraão, através da sua palavra, para mim, para você. Ele está dizendo: eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Para isto foi que Deus chamou Abraão, não somente para formar uma nação, senão para que ele fosse uma bênção. Meu amigo, meu irmão, está sendo você de bênção na sua casa? Está sendo você de bênção para o seu próximo? Deus nos chama para que nós venhamos ser bênção. Para que nós venhamos ser bênção. Agora, Deus chama Abraão, porém também Ele promete uma proteção a Abraão. E essa mesma proteção de Deus, nós devemos de ser cientes, ter consciência de que Deus está nos protegendo no nosso dia a dia. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo número 12. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de quem? Através de Abraão. Da obediência de Abraão. Ele trazia boas novas para a terra de Canaã. Trazia a mensagem de um Deus que era onipresente, que falava com ele, que o iria guiar, ou que o guiou quando ele chegou na terra de Canaã.
por todo o deserto. Foram vários dias, meses, para ele poder chegar até a terra que Deus tinha prometido para ele. Foram dias de caminhada. Mas sabe o que? No meio daquele deserto que Abraão estava caminhando, tinha perigos. Tinha, Benjamim, bom dia, que Deus te abençoe poderosamente na cidade de Milange. Tinha perigos, tinha. Haveriam salteadores, tormentas de areia, tempestade de areia, falta de água. Mas sabe o que? Nessa caminhada Deus não permitiu que faltasse absolutamente nada para Abraão. Assim como Ele não permite também para cada um de nós que nos falte algo da caminhada que nós começamos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, como Abraão, nós temos que atravessar um longo deserto, mas no meio desse deserto vamos ter a proteção do Senhor. Ele sempre vai nos levar num oásis. Ele sempre vai nos levar por pastos verdejantes. A sombra do Onipotente estará sobre nossas vidas. Meu amigo, meu irmão, que nós possamos imitar a fé de Abraão, a obediência, principalmente de Abraão, de caminhar com Deus, de ser direcionado pelo Senhor, de chegar até a terra que Deus prometeu. Nós caminhamos em direção a um alvo. Esse alvo é a nossa salvação. E devemos de cuidar a nossa salvação. Devemos de vigiar para não perder a salvação. Tem alguns por aí que falam que não se perde a salvação. Eu não quero entrar em questões, em discussões teológicas, mas a palavra de Deus está nos dizendo que podemos perder a salvação. Cuidado. É tempo de vigiar e de orar e continuar olhando para a cruz de Cristo, caminhando firmes, para que naquele dia glorioso, ao soar da trombeta, ao ouvir uma voz como de arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitem primeiro, e logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor dos céus, e assim viver eternamente com Ele. Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã quero agradecer-te, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, estamos iniciando, Senhor amado, uma nova semana, meu Deus. Senhor, que neste dia, Senhor, onde vão iniciar a primeira jornada de trabalho, de estudo, Tu esteja, Senhor, ao lado do trabalhador, do estudante, da dona de casa, Senhor, das crianças que vão estar indo para os colégios, para as creches, aquelas que vão ficar em casa. Tu venhas guardá-los, Tu venhas protegê-los, Tu venhas livrá-los de todo homem e de toda mulher perversa. Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu venhas dar direção, Senhor Deus, para aquele que está sendo confundido com ventos de doutrinas, com crendices, com filosofias, com ensinamentos errados respeito à Tua palavra, meu Pai. Guia-os, ó Senhor, pelo caminho certo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, seja um patrocinador da nossa programação. Como e de que maneira? Compartilhando nossos vídeos.
compartilhando esta programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, visitando nossa página no Facebook, visitando também nosso canal no YouTube, Pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Ali você pode entrar, deixar o seu like, curtir, se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para nós. Assim como também ser um seguidor da página Vindos do Pai. E assim como também convidar aos seus amigos, aos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, a que venham se integrar a esta grande família do Ministério Vindos do Pai. Que a graça, que a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.